Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado especial para esse bate-papo. E hoje a gente tem um tema muito bacana, que é sobre gamificação. Você já ouviu falar? Calma, eu vou explicar tudo direitinho. Mas também a gente vai falar da jornada empreendedora e olha só, tem uma dica especial que são as 5 inteligências do líder. E para conversar com a gente sobre esse assunto, quem vai dar essas dicas, quem vai ajudar a gente nesse tema como um todo, é o Yuri Costa, que é empresário e consultor em gamificação. Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender, pelo tempo que você está dedicando a gente. E eu já começo perguntando, né? O que é a gamificação? Como é que funciona isso? Primeiro, um prazer e uma honra estar com vocês aqui hoje, né, Márcio? Compartilhando um pouco daquilo que nós somos, né, como empresa e aquilo que nós fazemos no mercado. Gamificação é uma coisa muito simples. A gente costuma resumir em uma frase que é a utilização de mecanismos de jogos em ambiente não jogo. Como assim? Uma coisa bem simples para ficar mais fácil para as pessoas as milhas de companhias aéreas é gamificação. Né? Você chegar para entrar no voo e pegar uma fila que o seu está lá no grupo diamante é gamificação. Então, na verdade, gamificação é tudo. A gente consegue gamificar qualquer coisa, qualquer empresa, qualquer processo, qualquer evento. E a gente vai pensar essa gamificação geralmente sobre 3 pilares. É o que a gente chama de isca, recompensa e comportamento. Então, gamificação é 75% psicologia e 25% entretenimento. As pessoas ficam confusas achando que gamificação é só jogo, não é. Na verdade, gamificação é muito mais psicologia do comportamento do que necessariamente apenas entretenimento e diversão. Agora, a gamificação, ela serve também para dentro da empresa ou só quando a gente trata de clientes? A gamificação dentro da empresa, a gente trabalha a questão de cultura organizacional. Então a gente vai pensar dentro da empresa qual é a cultura que ela precisa gerar dentro, principalmente da liderança, e a gente vai implantar a gamificação para gerar esse comportamento nele. E aí, gerando esse comportamento com base em uma identidade, a gente consegue entregar o resultado que o empresário quer. Então, às vezes, você vai trabalhar, por exemplo, venda, o seu objetivo final é venda, a sua recompensa final é aumentar as suas vendas. Só que para que ele aumente as vendas, nós precisamos que aquele vendedor, aquele colaborador faça alguma coisa, que é o comportamento. Então, a gamificação vai ser a isca, que vai gerar nele essa ativação interna para alcançar esse resultado sem ele nem perceber. A gente tem casos em que a gamificação, a gente conseguiu aumentar em 18% o faturamento das empresas em 3 meses, empresas de varejo, né, comércio, segmento de vestuário, joias e segmento de material de construção, por exemplo, entre 17% e 18%, usando esses mecanismos de gamificação. Para o colaborador é apenas uma diversão, ele acha que é uma brincadeira, mas na verdade para nós a gente constrói por trás todo um mecanismo de psicologia para gerar uma cultura organizacional e gerar resultado para a empresa, que é o objetivo sempre final. Né? Agora eu vou dividir em 2 pontos. Primeiro a questão da empresa, da organização e a questão do cliente. Eu queria começar pela empresa, porque a gente fala da gamificação, que é uma espécie de recompensa de alguma forma, né, o resultado final que dá, mas isso tem que ser trabalhado de uma forma, né, Yuri, que não cause uma competição que não seja saudável dentro da empresa, né? Talvez causar uma rivalidade entre os funcionários, causar uma problemática ali. Então, essa aplicação que é feita de uma forma especial justamente para evitar isso, né? Para que isso não se torne uma rusga dentro da empresa e acabe aí até afastando o funcionário, enfim, criando confusão, né? A gente geralmente pensa que gamificação tem competição, mas não necessariamente. Existem gamificações que são cooperativas. Então, cada lugar é responsável por uma atividade e essa atividade, que é um comportamento, vai gerar um resultado para o negócio. Vou dar um exemplo bem simples de uma empresa que a gente fez em Mato Grosso. A gente criou uma gamificação baseada em padrinhos de conta, que a empresa precisava aumentar os seus resultados, né? Esse era o objetivo final da empresa como um todo, e era uma empresa no segmento de tintas. Então eles tinham a fabricação de tinta e eles tinham os pontos de venda. O que a gente criou dentro da organização para gerar esse sentimento de unidade no negócio?
entre as pessoas do negócio. A gente criou os padrinhos de conta. Então tinha o padrinho da conta de luz, o padrinho da conta de água, o padrinho do material. Então cada conta da empresa tinha um padrinho e ele era responsável por verificar o andamento daquela conta. Esse andamento da conta em acréscimo ou decréscimo, em redução de custo, virava em benefício para o colaborador. Então não precisa ser competitivo. Pode ser cooperativo para gerar essa unidade no time. A gente geralmente leva isso porque os jogos geralmente têm um contra o outro, né? Naturalmente a gente pensa nisso. Mas existem várias maneiras de você fazer uma gamificação que não seja só competitiva, mas que seja cooperativa, sendo cooperativa no individual e no coletivo. Agora, além do resultado da empresa, o resultado final também ajuda naquele ambiente de trabalho, né? Talvez torne aquele ambiente um pouco mais saudável, talvez una cada vez mais os colaboradores. Então tem esse lado positivo também, né? Não só do faturamento, do aumento do faturamento em si, mas também em relação à questão dos colaboradores, né? Eu costumo dizer, Márcio, que a gamificação ela vai mais do que dar o resultado em venda, ela vai entregar uma cultura organizacional estruturada em princípios, em senso de identidade. Então, a gente fala, como eu falo que é psicologia, né? Todo o nosso método que a gente trabalha é baseado na neurociência. Então, por exemplo, existe um estado no cérebro chamado estado de flow no cérebro. Para você alcançar o estado de flow do cérebro, você precisa de 4 características. Você precisa de senso de comunidade, ou seja, eu tenho que fazer parte de alguma coisa. Eu tenho que me sentir em algo maior do que a mim mesmo. Né? Então, esse senso de coletividade, então eu tenho que fazer parte de que não sou só eu, mas tem toda uma gama de processos, enfim, esse senso de participar da comunidade, participar de algo mais do que eu, senso de conquista. Então eu preciso ter um feedback instantâneo de que eu estou crescendo e que eu estou avançando. E por último, as regras precisam estar muito claras. Eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer agora, para onde eu tenho que ir agora. Então, o nosso cérebro ele alcança esse estado de flow e por isso que muitos jovens, por exemplo, são viciados em jogos. Os jogos de internet vão gerar esse estado de flow, ele vai fazer parte de uma comunidade, tem milhares ou milhões de jogadores jogando ao redor do mundo. Ele sabe exatamente que ele está crescendo e conquistando e o que ele tem que fazer agora, a regra está clara. Né? Agora, se a gente pensar e pivotar isso para dentro da empresa, isso é o que as empresas mais precisam. O colaborador saber que participa de algo maior do que ele saber que faz parte de um time, que ele não é sozinho, isolado, mesmo que ele seja o grande talento do negócio, o melhor vendedor, não, ele tem que saber que ele faz parte de um time, as regras precisam estar claras e ele precisa ter senso de conquista, ele precisa avançar. Olha, eu entrei aqui e estou melhor agora em 1 ano, estou melhor em 2 anos, estou melhor em 3 anos, né? Então, a gamificação vai ajudar justamente na criação dessa cultura e desse estado de flow. O estado de flow é um estado de concentração total e de prazer, né? Libera dopamina no cérebro, né? Libera vários neurohormônios que vão dar essa sensação de eu faço parte dessa marca e dessa identidade. Jovens e velhos como eu, que eu adoro jogar, não posso negar isso para você. Eu adoro esse senso de competição saudável, é claro, né? Agora eu queria tratar do ponto de vista do cliente, né? Você deu o exemplo aí das milhas, você deu o exemplo do atendimento ali diferenciado para quem alcança determinados pontos ali de um modo geral, né? As milhas são um exemplo, não se restringe somente a isso. Mas como é que fica essa questão do cliente também? Como é que você trabalha isso com o cliente para que ele se torne ali mais fiel à empresa que você tem e se sinta motivado também de continuar ali nesse crescimento? A nossa especialidade é trabalhar a cultura organizacional. Tem um exemplo que eu gosto muito, é que houve um incremento de mais de $1 milhão no faturamento de uma empresa que era uma loja de roupa. E era uma gamificação que envolvia o vendedor e envolvia o cliente final. Essa gamificação não foi nossa, tá? É um case de sucesso norte-americano. E o que eles fizeram? Eles simplesmente criaram uma realidade aumentada dentro da loja, num adesivo no chão. Toda venda que o vendedor fazia, ele conseguia pegar aquele valor da venda e colocar dentro do jogo, e ele tinha que decorar um jardim que não tinha nada a ver com a empresa, porque era uma empresa de roupa. E aí eles tinham que decorar o jardim e depois de um tempo, aquele jardim era fechado, o ciclo, e aquele jardim entrava para uma votação popular com os clientes. E aí o que mais ganhava uma viagem para 2 pessoas com um acompanhante. E, cara, aumentou em mais de $1 milhão o faturamento dessa empresa. Então a gente vê que o resultado final, quando a gente fala de cliente,
é que você traz o cliente para dentro da tua cultura, né? E essa identidade, essa conexão entre a identidade do negócio e a identidade do cliente, principalmente essa conexão que a gente chama de conexão de propósito, ela faz toda a diferença na venda, né? No processo final de venda e de recompra do cliente, não só daquela venda, mas dele voltar para comprar de novo, porque ele faz parte daquela marca. É interessante a gente tratar isso, né? Porque você consegue ver que hoje em dia as empresas não são mais uma coisa mecânica, né? Aquela coisa que você monta, vende, ponto final. A gente vê todo um trabalho emocional e psicológico feito em torno disso, né? Que torna melhor para o colaborador, para o dono da empresa que consegue um faturamento maior, mas a gente também não pode nem olhar para o dono da empresa só com aquele olhar de que ele está ali só para ganhar o dinheiro. Ele também faz parte disso, ele está dentro da empresa, ele se movimenta junto com os colaboradores, com os funcionários. Então é interessante ver que essa parte emocional hoje em dia está sendo trabalhada. E é justamente sobre isso que eu queria falar com você. Como é que está sendo a receptividade? As empresas estão buscando cada vez mais esse tipo de medida para tentar, como eu falei, não só aumentar ali o faturamento, mas também ter uma organização melhor? A gamificação ele é um conceito, apesar de antigo, ele ainda é muito novo, principalmente para a grande maioria do mercado, né? O microempreendedor ele ainda não tem consciência sobre a importância da gamificação e da criação de uma cultura. Muitas empresas, hoje eu atendo, até pelo próprio Sebrae, 250 empresas em inovação aqui no Distrito Federal, em Brasília, e a gente vê que esse microempreendedor ele ainda está naquela vibe, naquele modelo mental de o caixa num bolso e o dinheiro da família no outro bolso, e de vez em quando ele confunde os dois bolsos e troca tudo. E aí a gente precisa primeiro organizar isso, né? Então a gente cria gamificações bem simples, mais focado em desenvolvimento de pessoas, porque a gente sabe que é essencial, né? Um grande problema hoje do varejo, por exemplo, é que a gente tem um cliente que nós atendemos com 12 lojas, toda vez que ele tem que treinar o time de vendedores dele, ele gasta pelo menos aí entre 30 e 40 mil reais só de encargo, porque ele tem que pagar hora extra, ele tem que treinar no domingo, então ele tem que pagar hora extra dobrada. Então o que a gente conseguiu resolver com a gamificação? A gente tirou todo esse custo dele. A gente criou uma gamificação que treina o vendedor todo dia, né? O vendedor, o caixa, o estoquista, o gerente, o supervisor, toda a empresa treinando ele todo dia e fazendo aquela transformação do time dele. Então, é um conceito novo do ponto de vista de aplicabilidade, e você realmente precisa ter um conhecimento muito específico para aplicar isso de forma efetiva. Tem uma questão que a gente chama de balanceamento, né, na gamificação, que é você analisar a gamificação e identificar ali os tipos de perfil de jogadores, são 4 tipos. Então a gente precisa saber exatamente como que é aquela esfera de clientes, sejam eles internos ou externos, né, os clientes finais ou os colaboradores, para saber se aquela gamificação encaixa com eles. Organizar, né? Yuri, eu vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo. Na volta da entrevista especial de hoje, a gente vai falar também sobre jornada empresarial e também a gente vai terminar com as 5 dicas aí, 5 inteligências do líder. Como é que será que é, hein? A gente volta já. Estamos de volta e hoje recebendo o Yuri Costa, que é empresário e consultor em gamificação, que é um dos pontos que a gente tratou aqui na entrevista especial de hoje, que é uma espécie de recompensa aí para colaboradores, falando aí de um modo geral, né, que possa aumentar o faturamento da empresa e também auxiliar aí na construção do ambiente de trabalho, um ambiente mais forte. Mas a gente agora vai tratar de outros 2 temas, que é a questão da jornada empresarial e também as 5 inteligências do líder, que a gente vai tratar aqui agora. Yuri, começando com relação à jornada empresarial, que não é fácil. A gente tem um sonho, tenta desenvolver esse sonho, a gente tropeça, que é natural, não dá certo aqui, não dá certo ali, muita gente desanima, mas existe talvez uma fórmula para iniciar uma jornada empresarial de forma mais certa de que vai dar certo, sem quebrar tanta cabeça? Eu empreendo desde os 9 anos, por incrível que pareça. Minha primeira experiência com empreendedorismo foi aos 9 anos. Hoje eu tenho 41, quebrei 7 vezes, sou ex-servidor público também, fui servidor público durante 2 anos, pedi exoneração porque vi que não era para mim, né, não era o meu lugar de convergência.
E eu sempre digo o seguinte, se você quer começar a empreender, se você não puder empreender hoje, tem alguma coisa errada. Então encontre a menor parte dela. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que na pandemia, durante o lockdown, pela internet, uma pessoa virou para mim e disse que tinha a ideia de montar uma chácara, uma fazenda para cuidar de casais. Né? Casais em processo de separação e ela queria cuidar de casais. E eu perguntei para ela, qual é a menor parte da ideia que você já tem hoje? Porque todo o recurso já está disponível. Você só precisa aprender a acessar esse recurso. E ela falou, eu não tenho uma fazenda, eu não tenho uma chácara. Eu falei, você mora onde? Ela falou, eu moro na minha casa. Eu falei, legal, qual é a parte dessa ideia que você já tem hoje, que você pode executar ela hoje ainda? Ela falou, eu não tenho a chácara. Eu falei, eu não estou perguntando da chácara. Qual é a menor parte da ideia? Ela falou, eu tenho um quarto. Eu falei, esse quarto está vazio? Ele falou, tá, então pegue um casal e coloque hoje dentro desse quarto e cuide deles. Isso é empreender para mim. Porque eu estou cuidando de alguém e eu estou entregando a resposta que eu carrego para essas duas pessoas. E eu costumo dizer, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, a fidelidade é nessa entrega dessa resposta. Então, se você tem uma ideia, pega a menor parte da ideia e lança ela agora. De alguma maneira, converse com alguém sobre isso. A galera geralmente fala o contrário, tá, Márcio? Não fala com ninguém porque tem patente. Eu falo, meu amigo, relaxa, ideia é só uma ideia. Tem dois pontos interessantes que você comentou, que primeiro a gente pode levar em consideração, por exemplo, a validação da nossa ideia. Quando você tem como você colocou, uma ideia e você pratica ela de alguma forma, ainda que pequena, você já começa a ter uma validação, se aquilo vai dar certo, se aquilo vai crescer. E outro ponto também que você colocou, que é muito interessante, que é essa questão de justamente seguir o caminho inverso, que é conversar com as pessoas sobre a ideia. Porque o que a gente vê muito são as pessoas tendo ideias que para elas parecem sensacional. Vai mudar o mundo isso, eu vou conseguir ganhar muito dinheiro, enfim. Mas quando você vai ver a realidade disso, é uma realidade diferente. Então é interessante justamente que seja conversado, que seja dividida essas ideias, justamente para ter essa validação inicial e também conseguir ver se aquilo se é praticável. Quem vai absorver isso? Quem vai aceitar a sua empresa nesse mercado? E eu acho que a segunda parte que a gente tem que falar também é sobre investimento, né? Ter uma ideia, mas não ter investimento, às vezes é complicado, né? Então até a busca desse investimento também tem que ser trabalhada, né? É perfeito. O que eu chamo de investimento, Márcio, é que toda ideia que você tem, ela já carrega nela mesma todo o recurso que ela precisa para hoje. Então tudo já está disponível. A gente aprendeu na escola, Márcio, e aí a gente aprende a ter uma mentalidade de olhar para o que a gente não tem. Até hoje, né, na Axis, que é a minha empresa, a gente nunca recebeu R$1 de investimento. Mas o que a gente faz? A gente tem uma ideia e a gente lança a ideia na Terra. E a gente descobre que o recurso já existe e ele de alguma maneira aparece. Seja alguém, seja um cliente que paga aquele primeiro processo. Eu vou te dar o exemplo da pandemia. Eu não tenho vergonha de falar das coisas ruins, não. Eu até prefiro falar das coisas ruins, né? Na pandemia, o meu negócio antes da pandemia era treinamento corporativo. Então a gente desenvolveu vários jogos que a gente aplica em grandes empresas, né? E no lockdown a gente estava proibido de fazer esses negócios, porque não podia reunir as pessoas. Nosso negócio era todo presencial. E eu fui para a internet. Ao ir para esse novo ambiente, eu tive que me reinventar. E nesse exato momento, eu já estava com várias dívidas, porque eu não tinha como pagar os funcionários, impostos. Então, o cenário era muito complicado. E aí eu sentei na cadeira e falei, bom, peraí, o que eu tenho? Porque eu podia olhar para o que eu não tinha, mas eu falei, cara, peraí, o que eu já tenho que eu não estou enxergando? E aí eu falei, bom, eu tenho uma metodologia chamada 5 inteligências do líder, eu já tenho clientes, vou para a internet. E aí eu abri para a internet, investi R$285 e faturei R$16 mil. Isso para quem estava isolado dentro de uma casa. Eu falei, opa, isso funciona. E aí, daqui a pouco eu investi mais 3 mil, peguei desses 16, isso que eu chamo de semeadura e multiplicação. Peguei desses 16 faturado, tirei 2.850, porque eu falei, bom, 10 vezes mais o primeiro investimento, vou aumentar a minha receita, né? Faturei 29, depois investi mais 3, faturei 49 e a coisa foi se multiplicando. Então todo recurso que você precisa para a sua ideia hoje, ele já existe, ele já está pronto.
Agora, você precisa mudar a mentalidade de enxergar que o recurso já existe. E esse recurso está em todos os lugares, né? Recurso só tem de dois tipos, pessoas e coisas. Então, se você não vê o dinheiro, por exemplo, para você colocar aquela ideia, existe alguém que tem esse recurso, que ele pode te ajudar com essa ideia. Pode ser um cliente, pode ser um investidor, né? Eu não sou contra investimento nem nada disso. Eu nunca tive essa vontade, esse desejo de ter um investidor dentro do meu negócio, mas já está disponível. Só que a gente precisa treinar a nossa mente, o nosso cérebro para enxergar esse recurso que a gente não foi ensinado, né? E é importante até você colocar essa questão que talvez no começo não deu certo, porque é muito natural que o empreendedor comece, não funciona ali de primeira, então passa por dificuldades como você passou, mas hoje você é um sucesso. Tá? E é a prova viva de que vale a pena continuar. Agora a gente tem que entrar nesse tema, que é a questão das 5 inteligências do líder. O que quais são essas 5 inteligências do líder e como é que você trabalha isso? Nesses 25 anos aí de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e aí desde 2011, mais ou menos, com jogos, né? A partir desse período a gente começou a trabalhar com jogos, a gente descobriu que as pessoas precisam desenvolver 5 inteligências. As empresas precisam desenvolver essas 5 inteligências, né? As 5 inteligências são simples. A primeira delas é a inteligência protagonista. Essa percepção de identidade e destino. Quem eu sou, define para onde eu vou. Se eu não sei quem eu sou, qualquer lugar serve. Então, se eu sou um vendedor e eu não sei para onde eu tenho que ir agora, qualquer resultado me serve, Márcio. E eu aceito qualquer resultado. Então, quando eu descubro essa identidade, é mais fácil definir o destino, o próximo passo. O destino não é aquele destino daqui a 5, 10 anos. É o próximo passo, é o Waze lá, 100 metros, vira à direita, porque você sabe quem você é. E aí você vai vivenciar a segunda inteligência, que é suportar a pressão de viver essa identidade, porque você vai ser colocado sob pressão. A gente tem uma característica muito perigosa nessa próxima geração, que é não suportar a pressão. Nós precisamos treinar os nossos colaboradores a suportarem pressão, faz parte do processo. A pressão amadurece, né? A pressão faz você crescer, né? Maturidade não vem com a idade, vem com assumir responsabilidades. Então a gente precisa treinar o colaborador nesse lugar. Só que para isso, Márcio, a gente precisa aprender que errar faz parte. Essa é a vida do empreendedor. Só que a gente aprendeu lá na escola que errar é ruim. Então eu sempre falo para todo colaborador meu, todo parceiro meu, todo cliente meu, erre rápido. Se possível, erre hoje. Mas aprenda e amanhã nunca mais erre nesse mesmo lugar. Se possível, aprenda com o erro do outro. Mas se não der, erre. Erre o mais rápido possível, para que você possa pivotar e melhorar o seu negócio e o seu produto. Por isso que lança a ideia, lancei, deu errado, ótimo, não é porque ela não presta, é porque desse jeito não funciona, já aprendi um jeito, né? É a lâmpada, né? Fez 999 vezes lá, como o pessoal conta aí, ninguém nunca vai saber, mas na milésima ele achou, né? Então, mas você não desiste? Sim, eu sei 999 maneiras de não fazer uma lâmpada. Yuri, mas você não tem noção. Eu já quebrei 7 vezes, eu já desliguei a luz 7 vezes. Né? A Axis é a minha 8ª empresa. Então eu já tive negócio de tudo que é estilo, restaurante, cosmético, consultoria, treinamento. Né? Quebrei em 2007, mas eu quebrei que eu comia no café da manhã pão, azeite e água, o meu almoço era um picolé de 80 centavos. E eu jantava na casa de um ex-funcionário. Isso foi em 2007, o ano que eu casei, inclusive. Então, a terceira inteligência, todo recurso está disponível. A quarta é comunicação e conexão, é a inteligência relacional. Nós precisamos aprender a nos comunicar e a nos conectar. Quando a gente aprende a nos comunicar conosco, o outro se conecta conosco porque a gente entende quem nós somos e para onde nós vamos. E, por último, a nada mais e nada menos importante do que a inteligência empreendedora. Que decisão você está tomando hoje? É a arte de fazer escolhas intencionais. Então, eu como vendedor preciso saber quem eu sou e para onde eu vou, suportar a pressão dessa profissão, encontrar os recursos certos, clientes, ferramentas, aprender a me comunicar e a me conectar e tomar uma decisão hoje por fazer o que eu preciso fazer e não deixar para amanhã. Então, as 5 inteligências vai gerar essa cultura dentro da organização, independente da posição do colaborador, para que ele saiba quem ele é e ele consiga até chegar lá na 5ª inteligência e tomar uma decisão intencional. E o melhor de tudo é que aumenta o faturamento da empresa. Você diminui o turnover, porque as pessoas não querem sair, porque você cria uma cultura, cria uma conexão de identidade, mas melhor do que isso, Márcio, é que as pessoas saem da empresa
porque elas não se veem mais naquele ambiente. Aquilo já não faz parte mais para elas. E isso é ótimo, né? Elas crescem, saem, porque não faz parte. É melhor você deixar ela ir, deixar ela crescer do que ela permanecer lá, né? Verdade. Yuri, obrigado pela sua participação, nosso programa está chegando ao fim. Parabéns pela sua história e por essas dicas que você deu aqui. Eu acho que a gente conseguiu ajudar muita gente que está pensando em empreender ou então que já tem uma empresa, né? Por que não evoluir sempre? Obrigado pela sua participação, viu? Márcio, eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. Né? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Né? Esse canal também que tem sido, né, uma bênção para milhares de pessoas aí. E conta comigo aí na sua jornada. Tamo junto. Obrigado, desejo também tudo isso a você também. Obrigado. A nossa entrevista especial fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que se você perdeu algum ponto, é só buscar a gente lá no YouTube, Canal Empreender, coloca na busca lá, combinado? A gente se encontra. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio. Tchau!